Vamos aprender a palavra de Deus? Começa agora, Teologia do Avivamento, com pastor e professor Anderson Dias. Teologia do Avivamento. Fala, galera top das galáxias. Quem fala aqui é o seu pastor e professor Anderson Dias. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 8 desta grande matéria, a doutrina de Deus. E eu gostaria de contar com a sua ajuda, que é sempre muito importante para o crescimento do nosso canal. O que eu gostaria de pedir para você? Que nesse momento, por favor, deixe seu like, isso vai nos ajudar muito. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para sempre quando chegar um vídeo novo, você ser avisado. Não esqueça também de compartilhar para o maior número possível de pessoas. Isso vai nos ajudar bastante, galera. Teologia do Avivamento. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera. Vamos aprender aí um pouco mais, né? Mas antes, eu gostaria que nós estivéssemos falando com Deus, o Criador de todas as coisas, para que Ele venha nos abençoar, liberar essa atmosfera para o derramar da sua glória. Nós estamos aqui obedecendo ao que Ele disse. Estudar as Escrituras. Um povo perece por falta de conhecimento. Então, perecer é desobedecer, e obedecer é estudar a palavra. Vamos, nesse momento, orar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Sagrado Espírito Santo de Deus, aqui estamos na Tua presença, te agradecendo por nossa vida, nossa casa, nossa família, nossas conquistas, nossos bens, nossa felicidade e saúde, meu Pai. Muito obrigado. E obrigado por esse projeto maravilhoso que o Senhor fecundou em nossos corações, para pregarmos ensinando. Eu te agradeço, nós te agradecemos, eu te louvo, nós te louvamos no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera, que tem muita coisa boa, muita coisa legal pra gente estar aprendendo aqui hoje, né? Eu tenho certeza que o que você vai aprender vai te ajudar bastante, né? Deixa eu separar minhas vinhetas aqui direitinho, né? Pra gente ter um controle do que nós vamos falar. Bom, a aula passada foi a aula número 7. E nós falamos da santidade de Deus. Nós estamos na questão dos atributos, né? Então, na santidade, nós aprendemos que Deus é santo, que a natureza, nós falamos sobre a natureza, né, da santidade de Deus, e falamos também da santidade de Deus e os 10 mandamentos. E deu tempo de nós falarmos da manifestação da santidade de Deus. Mas hoje, 8ª aula. Nós vamos falar da tão polêmica Trindade Divina.
A vitória é nossa, em nome de Jesus. E é mesmo. Vamos lá então, tá? Concentração total, caderno e caneta aí, para que você possa aprender mais da Santa Palavra de Deus, ok? Compartilhe, viu? Esse vídeo. Nós vamos começar aqui esse sistema como se fosse um núcleo, porque você pode abrir um núcleo na sua casa, na sua igreja, com seus amigos, lá, né, na casa de recuperação, resgatando para Cristo, dos meus amigos ali, o Bispo Birajara, o Tom também, né, lá em Guarulhos. Eles vão abrir ali um núcleo, aproveitando as aulas que já tem aqui. Olha que maravilhoso. Lembrando que eu estou gravando aqui, deixa eu confirmar o dia certinho, né? Eu estou gravando aqui, Pastor Anderson, cadê você? Dia 17 de abril de 2022. Tá? Está subindo às 10 da manhã, mas você pode estudar em qualquer horário, em qualquer dia. Celular e internet, você faz essa aula de teologia gratuita, ok? Indique aí para mestres, pastores, que a bênção é grande. Amém? Então vamos lá. A Trindade Divina. É um tema muito polêmico, a questão da Trindade, né? Porque a Trindade, que é uma doutrina, ela consiste num dos grandes mistérios da nossa fé, da fé cristã. Então, Santo Agostinho, o grande historiador, ele fala em suas confissões, ele indaga sobre essa questão, né? E a questão da Trindade, não se trata de três deuses independentes como muitos falam. Não é essa a interpretação. São três pessoas, mas um só Deus, ok? O que nós vamos ver hoje nesta aula? Nós vamos começar de trás para frente. Nós vamos começar pelos falsos conceitos sobre a Trindade. Depois nós vamos o que a Bíblia ensina sobre a Trindade. E aí nós vamos falar separadamente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ok? Vamos lá? Teologia do Avivamento. Vamos lá então. Eu falei de trás para frente porque primeiro nós vamos para as negações, tá? Os falsos conceitos sobre a Trindade. Nós observamos que durante séculos toda a questão da verdade doutrinária, ela teve uma mentira para se opor como se fosse uma verdade. Nós vamos dizer que foi tipo um sofisma, tá? E assim tem sido também na questão da doutrina da Trindade, porque a Trindade é uma doutrina, tá? Doutrinas são coisas importantes da igreja. Usos e costumes é uma coisa, doutrina é outra, tá? Nós estamos detalhando aqui a doutrina da Trindade. Então, sempre se teve uma oposição, não seria diferente com a questão da doutrina da Trindade. Que não obstante, a gente pode observar que ser claramente, nós olhamos isso aonde? Na Bíblia, nas Escrituras. Mas, infelizmente, muito cedo, houveram muitos inimigos combatendo essa questão. Quem, por exemplo, Pastor Anderson? Ário. Então, nós temos o conceito de ário. Muitas seitas, tá, são arianistas. Nós vamos entender isso melhor. O que é o conceito de ariano, pastor? É uma das primeiras tentativas que nós observamos contra a integridade, tá? A veracidade da doutrina da Trindade. E foi feito ali pelos anos de 320, marque aí, depois de Cristo, por um presbítero da igreja de Alexandria, que ficava na África, chamado Ário. Acho que eu vou colocar uma imagem aí, né? Então nós observamos que Ário, ele combateu a Trindade, ele não aceitava, negando
Mas olha só, ele não acreditava na Trindade e ainda para piorar, ele negava a eternidade e a divindade de Jesus Cristo. Ele dizia que Jesus era um ser criado como outro qualquer, tá? Colocando no mesmo patamar. E esse ponto de vista que nós observamos diário, pôs ele em choque com um homem chamado Alexandre, que era o seu bispo e bispo de Alexandria. Porque Alexandre, o bispo, ele acreditava na Trindade, construída da forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Alexandre, ele acreditava como três pessoas igualmente incriadas, tá? Não são sujeitos da criação e pessoas eternas. Ele estava certo. E aí o que aconteceu nessa afronta? Um concílio, tá? Os concílios destruíram a exegese. Alguém de repente discorde, é só estudar os concílios, mas foram destruidores. Aí você pode falar, não, mas o concílio de Nicéia foi bom, temporariamente. Porque tudo com Constantino era diplomático e político. Como muitos, infelizmente, líderes a gente observa hoje, né? Então, o concílio de Nicéia. Esta questão, essa briga entre Ário e Alexandre, ela criou proporções enormes, sendo necessário uma convocação de um concílio de Nicéia. Nicéia hoje, gente, é na Turquia, tá? Onde foi aprovado um credo que iria contrariar a opinião de Ário, que não dava a exegese para a Trindade. E aí o que aconteceu? Ele foi banido por ordem do diplomático, político, imperador Constantino. Pastor, mas o que influencia o arianismo, né? O ário? O que influencia? As testemunhas de Jeová. Olha a discussão que as testemunhas de Jeová eles fazem sobre a Trindade, né? Eles são opositores à Trindade. Testemunhas de Jeová eram conhecidos como os Russelitas, por causa de Charles Taze Russell, o fundador, né? Russelitas. E eles negam a divindade de Cristo. E eles negam a pessoa do Espírito Santo. Para eles é uma força ativa. E hoje nós vamos desmistificar, provando que o Espírito Santo também é uma pessoa e não uma força. Embora ele dos três, ele é o mais silencioso, diríamos assim. Isso não dá motivo de a gente ter uma pessoa que é mais reservada, eu dizer que ela é uma força ativa. Concorda comigo? Mas vamos lá. As testemunhas de Jeová dizem que Satanás é que deu origem à doutrina da Trindade. Se você for testemunha de Jeová e de repente não concordo, é só você ler o livro Seja Deus Verdadeiro na página 81, que é um livro dos TJs, né? Eles afirmam que Satanás deu origem à doutrina da Trindade. O Russell, como eu disse, que foi o fundador, em seus estudos das Escrituras, olha o que ele escreve, tá? Nimrod casou-se com sua mãe Semíramis, e assim no sentido, ele é o seu próprio pai, o seu próprio filho. Aqui está a origem da doutrina da Trindade, tá? Esse aqui é o livro do volume 7, na página 414 do livro Seja Deus, não, Estudo das Escrituras. Então isso aqui é um relato deles, tá? Eles escrevem ainda, né, sobre um contemporâneo de Teófilo, na África, que era um escritor latino chamado Tertuliano, da cidade de Cartago, que escreveu em defesa de sua religião e introduziu nos seus escritos a palavra trinitas, né? Que quer dizer trindade. Então, isso aqui é o conceito do Testemunho de Jeová. Daquele tempo em diante, a doutrina trinitariana
veio a infectar, olha o que eles falam, cada vez mais a crença dos cristãos. E eles concluem dizendo que tal doutrina é absolutamente alheia ao verdadeiro cristianismo. Nem se encontra, segundo eles, a palavra trias nas inspiradas escrituras gregas cristãs, tampouco também na Vulgata, né? Eles falam isso no livro deles lá, Quem tem feito a religião pela humanidade? Na página 261. Ok, concordo que não tem a palavra trindade, né, nas escrituras gregas e também na Vulgata, mas também não tem a palavra, não tem a frase testemunhas de Jeová. E aí? Então eles conotam muito a questão de não ter no nome, não ter existência. Então, antes de colocarem um nome no planeta de Júpiter, porque não tinha nome, não tinha existência, não é conclusivo esse pensamento deles, né? Evidentemente que a palavra trindade não aparece em nenhum lugar das escrituras. Por quê, pastor? Porque ela é uma expressão de cunho teológico, que só foi dotada a partir do 2º século. Para quê? Para descrever a trindade na sua plenitude. E como eu disse, né? Então o planeta Júpiter só existiu quando deu o nome dele? Não, ele já existia. Assim é a trindade. Ela era revelada em toda a Bíblia. Só que dentro de uma questão de cunho teológico se colocou o nome para compreensão e também uma boa exegese. Fica comigo, hein? Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera. Agora nós vamos falar. Eu falei dos falsos conceitos, né? Agora nós vamos falar o que a Bíblia ensina sobre a Trindade. Não vou ficar só no Novo Testamento, vamos no Velho e no Novo. Vamos começar pelo Velho Testamento a respeito do que a Bíblia ensina sobre a Trindade. Eu vou falar aqui agora alguns textos, tá? E gostaria que você prestasse bastante atenção. O primeiro texto que eu quero falar, eu vou falar aqui uma sequência, está ali em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Observe a Trindade, 3 pessoas. Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem a nossa, e eu destaco, imagem conforme, destaco, a nossa semelhança, plural. Quem fez foi Jeová, singular. Vou repetir, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe também lá em Gênesis 3, 22, que fala a respeito do homem após a sua queda, né? Gênesis 3, 22, eis que o homem se tornou como um de nós, mais de uma pessoa. Observamos também no relato bíblico da confusão das línguas em Babel. Nós vamos ver Deus dizendo lá em Gênesis 11, 7. Gênesis 11, 7 diz: vinde, preste atenção aqui, ó, desçamos e confundamos, mais de uma pessoa, ali a sua linguagem. E para terminar do Velho Testamento, Isaías, olha bem, hein? Isaías capítulo 6, verso 8, diz assim: a quem enviarei? Pastor, é uma pessoa dizendo, concordo. E quem há de ir por nós? Observou aí a questão de mais de uma pessoa? Aí nós apontamos a Trindade. Pastor, mas aí é o Velho Testamento, é uma coisa mais judaica, né? Eu gosto de uma coisa mais contemporânea. Ok, vamos para o Novo Testamento. O que a Bíblia ensina sobre a Trindade
no Novo Testamento. É tão claro que a explicação é em cima do versículo, tá? Observe aí agora e vamos para onde? Vamos para Mateus, capítulo... Peraí. Isso. Encontrei o que eu queria aqui. Deixa eu ver. Pronto. Mateus capítulo 3, tá? Mateus 3, verso 16 e 17. O Novo Testamento sobre a Trindade. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, Jesus. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, segunda pessoa, descendo como pomba, vindo sobre ele, Jesus ainda. E eis uma voz dos céus, Deus, que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você viu Jesus sendo batizado, ok? Quando se abriu o céu, o Espírito Santo e a voz que dizia: Este é meu Filho, Deus, a Trindade. Observe também em Mateus 28, 19, que diz assim: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, distinguindo aí as três pessoas, tá? E para finalizar a questão do Novo Testamento, do que a Bíblia ensina sobre a Trindade, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, primeira pessoa, em santificação do Espírito, segunda pessoa, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. As três pessoas aí em 1 Pedro 1, 2. Ok? Agora, nós vamos falar aqui sobre a definição da Trindade. Vamos definir a Trindade definida. Eu vou deixar aqui um quadro para você poder acompanhar, tá? E observe a descrição do quadro. Então nós vamos colocar a descrição aí do lado, ó, lá em cima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Na primeira linha aí, ó. Onipresença, obviamente, do Pai, Jeremias 23, 24. Mas também a onipresença no Filho, Efésios capítulo 1, verso 20 ao 23. E a onipresença no Espírito Santo, Salmos 139, verso 7. Nos três, a questão da onipresença, que é estar presente em todos os lugares. A onipotência, obviamente que o Pai tem, Gênesis 17, 1, mas o Filho também tem, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Mas o Espírito Santo também é onipotente, Romanos 15, 19. Onipotente é ter o poder, é ser o poder. Onisciente é o que sabe de tudo, obviamente Deus. Mas eu vou te dar a referência, Atos 15, 18. Mas a onisciência também no Filho, João 21, 17. E a onisciência no Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 10. Confira os textos, tá? Na dúvida, né? Mas também na afirmação. Vamos ver também sobre Criador. Obviamente, Deus é Criador. Gênesis 1, 1. Mas o Filho também é Criador. João capítulo 1, verso 3. E o Espírito Santo também é Criador. Jó capítulo 33, verso 4. Vamos colocar a questão da eternidade. Obviamente, Deus, ele é o quê? Ele é eterno. Romanos 16, verso 26. Mas o Filho também é eterno.
Apocalipse 22, 13. E o Espírito Santo também é eterno. Hebreus capítulo 9, verso 14. A santidade, que é um dos atributos de Deus também, né? Deus, ele é santo, você sabe disso. Está lá em Apocalipse capítulo 4, verso 8. Mas o Filho também é santo. Atos 3, 14. Mas o Espírito Santo também é santo. 1 João 2, 20. Vamos ver a questão do santificador. De cara você concorda que Deus é santificador. João 10, 36. Mas o Filho também é santificador. Hebreus 2, 11. E o Espírito Santo também é santificador. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. E para terminar mais dois aqui, inspirador dos profetas. Deus é a inspiração dos profetas. Hebreus 1, 1. Mas o Filho também é inspirador dos profetas. 2 Coríntios 13, 3. E o Espírito Santo também é inspirador dos profetas. Marcos 13, 11. E para terminar, Salvador. Pastor, obviamente, Deus é Salvador. Sim, 2 Tessalonicenses 2, 13. Mas o Filho também é Salvador. É só conferir em Tito, capítulo 3, verso do 4 ao 6. Mas o Espírito Santo também é Salvador. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Ok? Então está aqui a Trindade definida. Tá? Eu vou ver se eu mando esse quadro para você em PDF. Tá? Vou te mandar para você, me chama no meu privado no WhatsApp. Só vou mandar para quem me chamar, tá bom? Vamos lá. Sobre as confissões da fé presbiteriana. Nós vamos encontrar na confissão da fé presbiteriana o consenso geral do cristianismo, que fala o quê? A respeito da Trindade. O que eles dizem ali? Na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, o mesmo poder e eternidade. E eles colocam assim: o Pai não é de ninguém, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente precedente do Filho. Vamos detalhar um pouco mais? Nós vamos falar agora do Deus Pai, depois o Deus Filho e depois o Deus Espírito Santo. Fica comigo e bem atento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera. Vamos falar agora. Vamos falar agora do Deus Pai. Ok? Nas Escrituras, nós vamos ver o termo Pai, que nem sempre é dado a Deus no mesmo sentido. Tem as variações da questão do termo Pai. Por exemplo, Deus, o Pai de toda a criação. Tá? Vamos para um texto bíblico para que você possa compreender. O Deus Pai de toda a criação. 1 Coríntios, no capítulo... Nós vamos para o capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então aqui está apontando para o Deus Pai de toda a criação. Pastor, mas eu não entendi por que o senhor disse que o termo Pai nem sempre é dado no mesmo sentido. Então, primeiro, o Deus Pai de toda a criação. Agora, o Deus Pai de Israel.
E quando se fala pai de Israel, é uma relação teocrática que Deus deu. Vamos ver o texto? Deuteronômio, capítulo 32, verso 6. O Deus como pai de Israel. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Então aqui é um Deus falando com Israel, tá? Nós vamos observar um outro termo, Deus, o Pai dos cristãos. Aqui fala da questão da paternidade de Deus para com aqueles que nasceram de novo pela palavra e do Espírito. Então, o Pai dos cristãos, dos crentes, como muitos falam, né? Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então aqui é o Deus, o Pai dos cristãos. E nós falamos do Deus Pai da criação, o Deus Pai de Israel, o Deus Pai dos cristãos que foram regenerados pela palavra, né? E pelo Espírito, e Deus Pai de Jesus Cristo, porque ele não é Pai também de Jesus. Mateus capítulo 3, verso 17. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em que me comprazo. Observamos aí então, nos textos bíblicos, da questão de Deus Pai, ok? Vamos agora na questão de Deus Filho. Anote aí, Deus Filho, ok? Muito boa nossa aula de hoje, hein? Anote tudo, porque se você está fazendo a aula no domingo, lá para quarta, 3 dias depois, você vai esquecer tudo. Se você anotar, as minhas anotações são muito no bloco de nota do celular. Gente, eu tenho livros anotados ali, porque eu não quero cair no esquecimento dessas coisas tão importantes, né? Falamos do Deus Pai, agora do Deus Filho. Das 3 pessoas da Trindade, a única que foi revelada de uma maneira corpórea como homem foi a segunda, que é a do Senhor Jesus Cristo. E por incrível, filhos, que pareça, é sobre a pessoa de Cristo que por séculos tem surgido mais diferentes discussões e heresias. Por isso que é importante a matéria também de cristologia, tá? E preste atenção, por mais que você crê, não limite ao que você crê. Ensine, porque vão ter as pessoas que vão te interrogar e você tem que ter o conhecimento, tá? E tem uma pergunta, né, que é feita sobre essa dúvida, que está lá em Mateus 16, 13. O que diz em Mateus 16, 13? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E é o que nós vamos responder aqui agora, tá? Segundo a Bíblia, Jesus é Deus. Pastor, vamos lá. João capítulo 1, verso 1. João 1 diz: No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Se você tem dúvida, diz aqui: e o verbo estava com Deus. Pastor, estava, mas não é. E o verbo era Deus. Então aqui, a Bíblia ensina que Jesus é Deus, tá? Os atributos que nós poderíamos encontrar aí a respeito da pessoa de Jesus, os atributos da divindade de Jesus, tá? Para quebrar o conceito do arianismo aí. Então nós vamos ver, preste bem atenção, tá? Jesus é o primeiro e o último. Está lá em Isaías 41,
4. Eu vou falar primeiro o texto, tá? Apocalipse 17, 14. Jesus é o Senhor dos senhores. Observe agora em João, capítulo 1, verso 3. E Jesus é o Criador. Observe também em 1 Timóteo 6, 15. Jesus é o Rei dos Reis. Observe também em Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Jesus, ele é o quê? O juiz. Isaías capítulo 40, verso 10. Jesus é o pastor. Efésios 1, 22. Jesus é a cabeça da igreja. Tem mais alguns aqui, tá? Da questão dos atributos da divindade de Jesus. Isaías 28, 16. Jesus é o fundamento da igreja. João 11, 25. Jesus é a vida. Aqui também em Salmos 103, verso 3. Jesus é perdoador de pecados. 1 Timóteo 1, 17. Jesus, ele é eterno. Atos 3, 14. Jesus é santo. Eu vou mandar isso também aqui, esse atributos da divindade em PDF para você que me chamar no privado, tá bom? Não vou mandar na transmissão, nem no grupo, é quem me chamar no privado. Efésios capítulo 1, do verso 20 ao 23, Jesus é onipresente. Atributo apenas de Deus para muitos, né? Mas também em Atos 1:8, Jesus é onipotente. Em João 21:17, Jesus é onisciente. Forte, hein? Hebreus 2:11, Jesus é santificador. E eu acho que são esses atributos que eu destaquei aqui, que eu queria trazer. O último aqui, sobre Jesus, né? Muito bom falar de Jesus. Tito capítulo 3, do verso 4 ao 6. Jesus é Salvador. Tá? Naquele quadro anterior que eu falei, o primeiro, acho que já tem tudo, porque eu falo como Jesus é Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, na parte que eu falei da trindade definida. Então não preciso mandar dois, naquele já tem todos, ok? E nós vamos para a nossa última parte agora, mas bastante atenção. Deus Espírito Santo. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera. Vamos para a nossa parte final aí, né? Deus Espírito Santo. Bora. Observamos que nos últimos anos, pouco se fala a respeito da pessoa do Espírito Santo, não é verdade? Porém, eu abro aspas aqui, o movimento pentecostal, ô glória! O movimento pentecostal, ele deu ênfase à pessoa do Espírito Santo, fazendo-o conhecido, porque no movimento pentecostal é o Espírito Santo. Observe comigo a personalidade do Espírito Santo. Primeiro, o Pai e o Filho, eles dão testemunho de si mesmo, Deus e Jesus. Já o Espírito Santo jamais deu testemunho de si mesmo. Porém, filhos, a Bíblia apresenta ele como um ser de personalidade. Então ele possui elementos de existência pessoal, porque os testemunhos de Jeová dizem que é uma força ativa.
Mas não, embora ele testemunhe pouco de si, jamais, na verdade, né? Ele é uma pessoa. Vamos observar então o que a Bíblia, pastor, ela mostra. Eu quero que isso vá para a Bíblia, pastor, sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Então vamos lá que eu vou te explicar aqui agora, tá? Primeiro, anote aí. Então eu vou falar agora a Bíblia mostrando a pessoa do Espírito Santo. Jó 33:4. O Espírito Santo cria e o Espírito Santo dá vida. 1 Coríntios 2:13. O Espírito Santo instrui sobre o que os homens de Deus devem pregar. Atos 1:16. O Espírito Santo fala. Quem fala é porque é pessoa, através dos profetas. Gênesis capítulo 6, verso 3. O Espírito Santo contende, briga, né, diríamos assim, num termo popular, com os pecados. João 16:8. O Espírito Santo reprova. Atos 9:31. O Espírito Santo consola. Romanos 8:26. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. João 14:26. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele ensina. João 16:13. O Espírito Santo guia. Que mais aqui? Romanos 15:16. O Espírito Santo santifica. É uma pessoa, gente. João 16:14. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Romanos 15:13. Vários textos, gente, porque a gente é totalmente bibliocêntrico, né? É Bíblia. Romanos 15:13. Ele tem poder próprio. Que mais aqui? Mais dois, tá? Efésios 4:30. O Espírito Santo pode ser entristecido. E o último, Isaías. Está vendo que eu estou usando o Novo e o Velho Testamento, para não dizer que eu estou usando uma parte da Bíblia, tá? Isaías 63:10, que fala que o Espírito Santo pode ser envergonhado. Observou aí? Então nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo também, filhos, ele é chamado do quê? Ele é chamado de Deus. Observe comigo o que o texto fala, o chamando de Deus, que está lá em Atos, capítulo 5, verso 3 e verso 4 também, que diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo. Um pouco mais à frente, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então ele falou que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E depois ele colocou o Espírito Santo como Deus. É Bíblia, gente. E eu acho que para a gente terminar aqui, vou terminar com os atributos divinos do Espírito Santo. Quais são os atributos divinos do Espírito Santo? A sua eternidade, que está em Hebreus 9:14, tá? A sua onipresença, que está em Salmos 139, versos 7 ao 10, a sua onipotência. Vocês estão vendo que eu estou misturando o velho e o novo aqui, ó. A onipotência do Espírito Santo em Lucas 1:35. A onisciência do Espírito Santo em 1 Coríntios 2:10. Isso aqui eu já tinha falado anteriormente, mas só para dar uma ênfase aí nessa questão dos atributos divinos em questão ao Espírito Santo, ok?
Então hoje nós falamos, muito importante esse assunto, né? Sobre a doutrina da Trindade, porque Trindade, gente, é uma doutrina. Então tem que ser estudada e tem que ser conhecida, ensinada em muitas casas e muitos arraiais de uma forma errada. Eu prometo que eu vou fazer uma matéria, um documentário específico sobre a Trindade para vocês logo mais aqui no canal. Dá uma olhada no nosso canal, olha a matéria que eu saí na Globo, no SBT, minha participação no Ao Cubo. Olha também, gente, um vídeo que está sendo muito assistido, né? A verdadeira história do Brasil numa versão judaica. Da onde vem o nome Brasil? De um judeu chamado Barzilai. Procure aí e você vai compreender a verdadeira história do Brasil. Não numa questão colonial, europeia, portuguesa, mas uma conotação judaica. A nossa próxima aula, nós vamos falar das obras de Deus, a nossa 9ª aula. Tá bom, galera? Deus abençoe, tamo junto e eu fui! Teologia do Avivamento. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.